Minas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 14 de abril, uma segunda-feira com toda a repercussão da estreia dos campineiros na Série C do Campeonato Brasileiro, a rodada do Brasileirão, Série B, Série A4, Superliga de Vôlei, ou seja, muitas notícias para você. Então vamos começar com a Série A4, hein? União Barbarense não iniciou bem na abertura da semifinal do Campeonato Paulista. O Leão da 13 perdeu para o Araçatuba fora de casa por 3-2. Agora o time da região precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença no próximo sábado aqui em Santa Bárbara do Oeste para conquistar o acesso. Se vencer por 1 gol, a decisão vai para as penalidades. Antônio Lupe, bom dia, uma boa semana pra você, Lupe, esse Guarani, Lupécio. Tudo bem, Carlão, bom dia pra você, ótima semana pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Guarani começou bem mal a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre perdeu pro Maringá por 3-2. O gol que deu a vitória ao time paranaense saiu no apagar das luzes, praticamente no último lance, gol contra de Matheus Sarará. Daqui a pouco vamos ouvir o técnico Maurício Souza, o que ele disse a respeito do comportamento da equipe, além da derrota em casa. Agora o Guarani vai ter que roubar pontos fora de Campinas para continuar aí brigando pelo acesso. Mas calma! Ainda é a primeira rodada. É a primeira rodada, rapaz do céu, mas aquela paz se foi, né? 40 dias ou mais, porém, em um jogo no estádio Brinco de Ouro, aquela paz já se foi. Fórmula 1, o campeonato de 2025 tem um novo vice-líder. Oscar Piastri, vencedor do GP do Bahrein ontem, o australiano liderou de ponta a ponta na frente de George Russell da Mercedes e do colega Lando Norris. Gabriel Bortoleto sofreu com o ritmo da Sauber e chegou apenas em 18º lugar. Ele cruzou a linha de chegada em 19º, mas ganhou uma posição após a desclassificação de Nico Hülkenberg. Vamos para a Sampa. O Palmeiras atropelou, que vitória contundente sobre o Corinthians. O Santos decepcionou no Maraca. O São Paulo também decepcionou seu torcedor no Morumbi ontem diante do Cruzeiro. Gabriel Dudziak. Foi com derrota o retorno de Neymar aos campos após mais de um mês afastado por lesão. Na noite deste domingo, o atacante jogou cerca de 50 minutos, mas não conseguiu evitar que o Santos perdesse para o Fluminense por 1-0 no Maracanã, com um gol de Samuel Xavier quase no último lance da partida. O São Paulo também jogou e empatou mais uma vez. O tricolor chegou a fazer 1-0 no Cruzeiro em casa graças a Ferreirinha, mas sofreu a igualdade poucos minutos depois e não conseguiu retomar a dianteira no placar. Após a vitória do Palmeiras contra o Corinthians no sábado, os dois times se preparam para a próxima rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Alviverde vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre, enquanto o Alvinegro receberá o Fluminense em Itaquera. E além dos grandes, tivemos 2 paulistas em campo pelo Brasileirão. No sábado, em Bragança, o Red Bull Bragantino venceu o Botafogo por 1-0 com gol de Eduardo Sacha. Ontem, na Fonte Nova, o Mirassol saiu na frente do Bahia, mas não segurou a pressão e cedeu o empate 1-1. Ô Lupe, por falar em 1-1, a Macaca estreou em Florianópolis diante do Figueirense. E olha, Carlos Eduardo de Freitas, o primeiro tempo foi algo assustador, não só da Ponte Preta, mas da partida como um todo. No segundo tempo melhorou um pouquinho, tanto é que os gols do jogo saíram na etapa final. Empate em 1-1. Elvis entrou e mudou a cara da Ponte Preta. Ele foi o responsável pela assistência para o gol do Serginho. Marlisson, meu Deus,
foi quem abriu o placar para o Figueira. Daqui a pouco, Alberto Valentim fala da estreia da Macaca e já projeta o próximo duelo contra o Retrô em Campinas, só que com os portões fechados. Podemos dizer que a paz acabou também para o torcedor pontepretano. E pelo Brasileirão Feminino, em quarta rodada da competição, tivemos o Palmeiras vencendo o Corinthians na Fazendinha por 2-1. A Ferroviária derrotou o São Paulo em Araraquara 1-0 e o Red Bull Bragantino perdeu para o Real Brasília 2-1 no Distrito Federal. E direto do Principado de Itu, lá está Fábio Scheibe. Fabião, Série B de Campeonato Brasileiro. E o desempenho paulista, Fábio? Bom dia, boa semana. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Os paulistas na Série B, pela segunda rodada, no sábado, o Novo Horizontino conseguiu sua primeira vitória, fez 1-0 para cima do Volta Redonda, jogando em casa. Já os outros dois paulistas seguem sem vencer. A Ferroviária, jogando fora de casa, empatou com o Amazonas por 0-0. É o segundo empate da Locomotiva na competição. Já o Botafogo de Ribeirão venceu o Atlético Goianiense até os 45 minutos da segunda etapa, mas tomou um empate e ficou no 1-1 com o Dragão no estádio Santa Cruz. O Pantera tem apenas 1 ponto na Série B até o momento. Boa, Fabião. Só para fechar a Série C, também no sábado tivemos o Ituano empatando com o Brusque aqui no Novelli Júnior 0-0. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 991869070 991869070. Torcedor campineiro preocupado, torcedor palmeirense muito feliz, torcedor corintiano sinal de alerta também, sem falar pro santista e pro torcedor do Tricolor. O CBN Esportes comandado tecnicamente por Valmirzinho Bortoleto. Valmir, acabou a paz, né? Acabou a paz. Não tem jeito, lá em Floripa o senhor sofreu demais com a sua macaca, mas pelo menos trouxe um pontinho pra Campinas. E o homem dos streamings, o homem online é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12, um rápido intervalo e na volta tudo sobre Série C, Série B, Série A de Campeonato Brasileiro. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h14, Thaís Azevedo, bom dia. As ruas, as estradas, as avenidas de Campinas nesta semana de feriadão, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo. Pois é, tem feriado essa semana, então a gente já começa mais animado. Olha, vamos falar do trânsito pela Alix da Cunha. Tem excesso de veículos por lá, sentido Anhanguera. Quem sai ali da Avenida Benjamin Constant e segue em direção a Anhanguera, próximo a Barão de Itapura, ainda tem excesso de veículos por lá por conta de obras naquele trecho. Agora, quem segue no sentido oposto, sentido centro, não encontra dificuldades. A Barão de Itapura tem lentidão na saída da Rua Doutor Delfino Sintra e na chegada à Avenida Brasil. Quem segue pela Brasil reduz a velocidade sentido Vila Nova, próxima à Rua Frei Antônio de Pádua e no sentido centro na saída do Balão do Timbó. A Orozimbo Maia tem trânsito intenso na chegada ali à Rua Coronel Quirino, por conta de obras também naquele trecho ali, e mais à frente da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Quem segue pela pista da esquerda é boa movimentação, no sentido oposto, sentido norte-sul, o motorista não encontra dificuldades. Carlão.
Obrigado, Thaís. 11h15. Hoje também é dia de Aquário de São Paulo. Toda segunda-feira, ingresso promocional por R$120. Venha se encantar. Acesse aquariosaopaulo.com.br. CBN Esportes Campinas. 11h16. Lupe, vamos dar uma moral pra rapaziada que está curtindo o nosso CBN Esportes. Vamos. 19-99186-9070. Preocupação do torcedor bugrino. Ponte Pretano também, apesar do empate em 1-1. Palmeirense sorrindo à toa. Bela vitória sobre o Corinthians. Antes, precisamos fazer aqui uma correção. Bora lá. Quando Vossa Senhoria falou sobre a equipe do União Barbarense que vai para os pênaltis, não tem pênaltis. O final do telefone 2978, ele falou assim: bom dia, pessoal, o regulamento da Série A4 não tem pênaltis. O Barbarense se classifica com um gol de diferença. É verdade, ele tem razão. Igualdade, porque o Barbarense foi o primeiro colocado. Foi 3-2, né? Então, se o Barbarense ganhar de 1-0, ele tá dentro. Pô, então melhor do que porque ele teve a melhor campanha na primeira fase. A Série A4 ela é meio estranha, ela tem sim esse regulamento, não tem os pênaltis. Então, o melhor classificado na primeira fase, ele tem o benefício de jogar por 2 resultados iguais. Então foi 3-2 o primeiro jogo. Se vencer por 1-0, no agregado 3-3 da Barbarense. Da Barbarense. Boa. Obrigado pela correção. Porque os outros campeonatos, né, por exemplo, na Série A2 que nós cobrimos as finais, não tinha essa de igualdade, não. A única vantagem era o de melhor campanha jogar em casa. Série A2 e Série A3. Série A3 era pênaltis. A4 muda um pouquinho. Boa. Tá então bom? É importante aí, União Barbarense ter Foi o João Júnior que mandou essa correção pra gente. Valeu, João. Obrigado, João. Força aí pro Leão da 13. Parada indigesta contra o AEA, que um dia teve Oswaldo Alvarez como comandante. Grande, meus amigos. Deixa eu só ver esse aqui. Tá. Satisfação falar com vocês novamente. Meu nome é Edivaldo, sou motorista de aplicativo. Que situação do nosso Bugrão. Lastimável. Mas, infelizmente, vamos ter que brigar também para não cair na Série C. E essa diretoria, será que o Guarani não consegue ninguém melhor mesmo? Não precisa ser alguém bilionário, mas pelo menos alguém com mais influência e que tenha mais habilidade com gestão de um clube. Porque o Rômulo Amaro, na opinião do nosso ouvinte, tem se mostrado também muito fraco. Não tem feito nada de diferente comparado aos outros presidentes que o Guarani teve. Ao final do telefone 7406, é o Edivaldo que faz a crítica aqui em relação à diretoria do Guarani. JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. O nervosismo do Maurício Souza ontem na coletiva já nos deu uma ideia da dificuldade que esse time ridículo do Guarani vai ter no campeonato. É a opinião do JP de Moraes, mandando aqui também no nosso WhatsApp. O Emerson, bom dia. Já dizia Sandra de Sá. Sarará. A música lá. Sarará criou. Essa música é show. Essa música é muito boa, né? O Alexandre, bom dia. Mais uma vez a Macaca segurou um empate com o Figueirense. Mas olha, se não fosse o Elvis em campo, a história poderia ser bem diferente. Impressionante como o time ainda é totalmente dependente dele. Cadê o resto do elenco para dividir essa responsabilidade, hein? Vamos torcer para vir mais reforços e que essa dependência vire protagonismo coletivo. Avante, Macaca. Alexandre do Nova Europa que tava sumido, hein? Tava sumido Alexandre. aqui o Alexandre fazendo aí Alexandre críticas. É palmeirense, cara. Não, Alexandre é torcedor da Ponte, se não me engano. É Ponte. Vamos ver aqui, ó, o Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Haja coração nesta Série C. Jogo da Ponte horrível. Transmissão, então, só por Deus. Mas, enfim, bora orar, rezar para sair desse calabouço do inferno. É o Wagner de Hortolândia. Realmente, olha... é palmeirense, você acertou, palmeirense. É que ele tem uma preocupação com os nossos clubes. Mas é uma preocupação válida, porque quanto mais preocupação, a opinião dele aqui, perfeita. E o Elvis, se não fosse o Elvis, realmente a situação da Ponte estaria numa situação bem complicada pelo que apresentou no início do jogo contra o Figueirense. Bom dia, amigos. O Caixinha não deve cair ainda até quarta no jogo com o Atlético, pois hoje
é aniversário do glorioso alvinegro praiano. Santos verdade, Futebol bem Clube, é o lembrado. Ricardo de Indaiatuba, foi quem mandou mensagem. Geraldo de 113 Hortolândia. anos, né? 113 anos. Infelizmente. Lembrando que o passando- aniversário do Santos não é no mesmo dia que a cidade de Santos faz aniversário, porque Santos faz aniversário bem pertinho. Dia 26 de janeiro. Isso, eu ia falar que era bem perto do aniversário de São Paulo, que é 25. Tá, Bom dia, mais uma vez a torcida do Palmeiras sendo homofóbica e nada de punição. Não viu o que aconteceu. Parece, pelo Não menos vi. aqui no GE, né? Parece que houve cânticos homofóbicos contra o Romero nada legal isso, hein? do Corinthians. Ó, pra finalizar esse primeiro giro de participações, o Pedro. Bom dia, Pedro de Jundiaí, ouvinte assíduo desta renomada emissora. Estranho que quando o assunto é futebol, não se dá um espaço nem um segundo para o Paulista de Jundiaí. Clube tradicional e um dos mais importantes clubes de São Paulo e, por que não, do Brasil. Sabe o que é, Pedro? É que o Carlão faz o roteiro e dá de ombros pro Paulista, tá bom? Mas respondendo ao Pedro, o Paulista empatou com o Nacional 1-1 no sábado, na semifinal da Série A4, joga em vantagem também em casa. Com esse regulamento, o empate classifica o Paulista à final e, consequentemente, também um acesso à Série A3. O Paulista tem que voltar, sim. Quando eu posso, eu dou espaço, sim, para o Paulista. Eu gosto bastante do Paulista, né, Carlão? Eu adoro. Sim, nossa, eu adoro também o Paulista. Estive lá em São Januário contra o Fluminense em 2005, outros tempos, com o Wagner Mancini de treinador. Acontece, deixa eu explicar pro nosso amigo, a gente dá aqui um destaque maior para as equipes da nossa região, né? Que é as equipes do 019, como Rio Branco de Americana, como União Barbarense, né? Hora ou outra o Fabião realmente lembra do Ituano, lembra do Paulista de Jundiaí, mas não é a nossa área de cobertura, o 011, né? O 011 que a gente fala. Então, por isso, entre União Barbarense e Paulista de Jundiaí, não estou falando de tradição, pelo amor de Deus, mas para nós aqui da CBN, União Barbarense tem uma prioridade, mas jamais vou descartar o Paulista de Jundiaí, de tantas glórias aí, o grande galo da Japi. E se o Paulista de Jundiaí for campeão da Série A4 com a camisa do Paulista? Paulista. Não, mas é só se for campeão. Paulista, sim. Com a camisa do Paulista. Eu tenho uma camisa do Paulista, sabe quem me deu? Quem? Marcinho, ex-Palmeiras. Marcinho, ex-técnico do Ituano, né? Que é cria de lá. Então, combinado, então? O Paulista não passa desapercebido aqui de jeito nenhum. Grande galo da Japi. Você sabe que o Galo, tirando o Guarani, é o segundo rival da Ponte, hein? Existe a rivalidade é gigantesca entre Ponte Preta e Paulista, Paulista e Ponte Preta. 11h23. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos lá para Pauliceia Desvairada, falar sobre o derby de sábado, a derrota do Santos, o tropeço do São Paulo, pra gente debater aqui acerca do Campeonato Brasileiro. Gabriel Dudziak. No retorno de Neymar aos gramados após 42 dias afastado por lesão, o Santos esperava começar bem contra o Fluminense para deixar ao atacante um jogo mais fácil no segundo tempo, quando ele provavelmente sairia do banco de reservas para ajudar a equipe. Mas o plano não funcionou no Maracanã. Durante a etapa inicial, o tricolor carioca foi superior ao Peixe, que não conseguia marcar mais à frente e nem ficar com a bola. A situação, de fato, só melhorou um pouco no segundo tempo, quando Neymar, Soteldo e David Washington entraram nos lugares de Roleiser, Tassiano e Tiquinho. Ainda assim, o Santos seguiu com muitas dificuldades para ser dono do jogo, e como o Fluminense também esbarrava na marcação santista, a partida parecia destinada a um empate por 0-0. Aos 51 minutos do segundo tempo, porém, uma finalização de Keno explodiu no companheiro Everaldo, e a bola sobrou para Samuel Xavier, que chutou para o gol. A bola novamente desviou, agora no santista Zé Ivaldo, e morreu no fundo das redes do Santos. Para o técnico Pedro Caixinha, quase nada deu certo na noite de domingo, e o Fluminense mereceu a vitória por 1-0. Não deu praticamente nada certo em termos daquilo que foi a primeira parte, mas por aquilo que o Fluminense fez no volume total do jogo, eu diria que eles são os justos vencedores. O São Paulo enfrentou o Cruzeiro no Morumbi também neste domingo. As duas equipes tiveram muitas dificuldades para atacar no primeiro tempo e, embora o tricolor tenha chegado mais vezes à frente,
ainda assim tinha muita dificuldade para finalizar no gol adversário. No começo da segunda etapa, a situação mudou e logo aos 6 minutos, Cédric Soares cruzou para Ferreirinha abrir o placar. Cabia ao São Paulo defender a vantagem conseguida a duras penas, mas tal qual no meio de semana, quando cedeu a igualdade ao Alianza Lima do Peru, o tricolor falhou na defesa e viu Caio Jorge empatar para a Raposa. Na visão do auxiliar técnico Maxi Cubeiras, que dirigiu a equipe por causa de suspensão do treinador Luiz Ubeldia, os desfalques de Oscar, Lucas, Caleri e outros atletas pesaram, mas o time fez um jogo digno. Foi por aí bastante parejo o jogo. Nos encontramos con una buena combinación y convertir el gol y bueno, y después por una situación de pelota parada lamentablemente no nos empataron, pero creo que los chicos hicieron un partido digno. Após a vitória palmeirense no clássico de sábado, o Alviverde e o Corinthians voltam a campo na próxima quarta-feira pelo Brasileirão. O Palmeiras vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio, enquanto o Alvinegro receberá o Fluminense na Neoquímica Arena. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h26, Fábio Charb, que vitória do Palmeiras. Você acha que o Verdão precisava de uma vitória desse tamanho? O nível de atuação, vitória sobre o rival. Eu acho que fim daquele luto do Campeonato Paulista, né, Fábio? Convincente, né, Carlão? A gente falava isso na semana passada também, que o Palmeiras precisava de uma resposta para a torcida, uma boa atuação, e nada melhor que enfrentar o arquirrival, que tinha tirado o título paulista do Palmeiras também, e fazer essa boa vitória, 2-0, com 20 minutos estava 2-0, Palmeiras já chegou atropelando o Corinthians desde o início, né, mordendo lá na frente também, criando chances, criando oportunidades de gol. Poderia ter sido mais. Teve a estreia do Paulinho também, que entrou muito bem, deixa até um voto de confiança para a torcida. O Paulinho, a estreia do Paulinho, entrou com vontade, entrou tentando fazer gol. O Palmeiras teve um gol anulado com o Vitor Roque também. O Vitor Roque que não desencanta ainda. Nessa semana foram 2 gols anulados por ele. Ele não marcou ainda o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Mas é uma vitória que dá confiança, sim, não só à torcida do Palmeiras, como ao elenco também. Tá pegando corpo. O Abel parece que tá encontrando o time ideal. Não teve o Veiga nessa partida, né? Agora tem as voltas do Maurício, do Paulinho também que entrou. O próprio Vitor Roque jogando também. E o Palmeiras tá pegando o caminho agora nesse começo de temporada, entre aspas, né? Porque o Abel Ferreira falou isso. É um começo de temporada, na verdade, no ano do futebol brasileiro, deixando o regional, o paulistão de lado, né? O Palmeiras já ficou com a liderança, candidatíssimo ao título. Palmeiras e Flamengo é muito difícil bater essa dupla em virtude dos investimentos, em virtude dos elencos, mas o Antônio Lupi e o Peixe, hein, cara? Segurando o empatezinho lá, Neymar voltou, mas outro tropeço. Você falava sobre a situação do Palmeiras, né, que começa já a liderar o campeonato junto com o Flamengo, e o Santos começa a dar preocupações pro torcedor porque tá na zona do rebaixamento. 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate. O Peixe não consegue mostrar um bom futebol, mesmo com a volta do Neymar. Mas, gente, só o Neymar não dá certo. Precisa ter mais, precisa de mais. Acho que se o Caixinha não mostrar nada de evolução na próxima rodada, a situação dele pode ficar insustentável, mas não é o único problema, tá? Precisa de reforços. O Peixe, claro que o Neymar ajuda e muito, só que é aquele ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Eu acho que com a volta do Neymar, a gente espera que ele permaneça, né? Que mantenha uma regularidade. Eu acho que é um caminho pro Santos, né? O Santos ainda está naquele processo de uma adaptação à Série A, só que falar isso pra torcida, a torcida é capaz de xingar, porque paciência pro torcedor do Santos ainda é muito complicado, mas ainda é um processo de montagem de equipe. Acontece que os resultados não estão chegando, e aí, velho, vai estourar no homem, né? Vai estourar no homem. Se não conseguiu. Mas eu acho que possível. Eu acho que justamente, desculpa, Carlão, eu acho que justamente o problema está no técnico, realmente, porque os jogadores do Santos, o Santos contratou bem esse ano. Não tá tem esse Roleiser, tem o Tiquinho, tem o David Washington também, o próprio Gabriel Veron, vai ter a estreia do Zé Rafael, tem um Pituca no meio também. Eu acho que o Santos não tá dando liga pelo treinador, inclusive. É difícil falar isso, né? É difícil culpar apenas o treinador pela questão que tá acontecendo com o Santos, mas o Santos tem sim bons jogadores, eu acho que encaixando esse time irá muito bem no Brasileirão. Mas tudo começou errado ontem quando o Santos entrou com a camisa preta, com a camisa branca e os shorts pretos, hein, Carlão? Aí é diferente, o Santista odeia aquele tipo de combinação porque lembra o Corinthians. Tá. E o Santista fica pé da vida. Deixa eu sair um pouquinho aqui do eixo. Vamos. Porque você viu
o gol anulado de Moisés, ex-Ponte Preta pelo Fortaleza. Que pecado, hein? Eu acho que deveria ter. Eu acho que o gol bonito, E na minha opinião, não sei nem se estava impedido, mas enfim, mas pra quem não viu, o Moisés, ele pegou um rebote, depois um cruzamento, a bola afastada. Na entrada da grande área, ele virou uma bicicleta. A bola acabou passando ali por cima do jogador do Inter, né? E foi pro fundo da rede. Um golaço no Castelão, só que o VAR pegou a posição irregular na origem do lance. O jogador que fez o cruzamento estava em posição irregular, segundo o VAR. E o detalhe, hein? O gol foi tão bonito que o Daverson empurrou o Moisés acabou tropeçando e teve que sair de campo porque ele se lesionou por conta do empurrão do Daverson. O Daverson é um xarope, né? Deu tudo errado no Fortaleza, né? O Daverson falta uns parafusos. Que rapaz xarope. Mas no melhor dos sentidos, porque ele é divertido. Mas ele é muito maluco, pelo amor de Deus. Ô, Valmerzinho, já vamos pro intervalo? 11 horas e 31 minutos? Não esqueci do tricolor, não. É que estamos aqui no apagar das luzes antes do repórter. Então vamos fazer o seguinte, na volta a gente debate o São Paulo, que vive uma situação complicada também, pra gente aí então discutir na reta final do programa Ponte Preta e Guarani. Guarani, Ponte Preta. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de abril de 2025. O Ministério Público do Rio fez uma operação contra uma investigada no inquérito que apura o homicídio de José Luiz de Barros Lopes, conhecido como Zé Personal, marido de Xana Garcia. Ela é filha do bicheiro Valdomiro Paes Garcia, o Maninho. Depois da morte do sogro, José Luiz assumiu o controle de máquinas de caça-níqueis na Zona Sul e foi morto a tiros em 2011. De acordo com a apuração, o caso está ligado à disputa de pontos da contravenção do jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na zona norte da cidade. Segundo o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, a investigada atuaria no levantamento de informações de vítimas para o grupo de extermínio conhecido como Escritório do Crime. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano subiu levemente 0,01 ponto percentual e atingiu 1,98%. Para 2026, a estimativa de elevação do Produto Interno Bruto também subiu e passou de 1,60% para 1,61%. Os dados fazem parte do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A Bienal do Livro do Rio deste ano abriu a venda de ingressos, marcada para o período de 13 a 22 de junho. O evento já confirmou nomes como o americano G.T. Carver, autor de Murder, e a britânica Cara Hunter, sucesso com thrillers policiais. O argentino Pedro Mairal vai representar a literatura latino-americana e participará do tradicional Café Literário, que completará 25 anos. Entre os brasileiros estão confirmados Mário Sérgio Cortella, Ana Cláudia Quintana Arantes, Jefferson Tenório, Paula Pimenta e Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença.
Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Falar um pouquinho do São Paulo também, que tropeçou ontem diante do Cruzeiro 1-1. Muitas vaias ao técnico Luiz Ubeldia, que não dirigiu a equipe, estava suspenso. Mas o diretor, o homem forte do futebol lá do Tricolor, o Carlos Belmonte, disse que no domingo, nem citou na quarta-feira, que é o jogo contra o Botafogo no Rio, mas no domingo, no Clássico Sansão, Zubeldia estará no ônibus do São Paulo, o Fábio Chaib. Esse Tricolor aí. A gente falava muito, né, depois daquela vitória sobre o Tajeres fora de casa, que o São Paulo teria uns compromissos complicados pela frente, né? Tinha o Atlético Mineiro fora de casa, era para conseguir um empate, até que ficou de bom resultado, mas o empate contra o Aliança Lima no meio da semana e esse empate contra o Cruzeiro saindo na frente outra vez no Morumbi, acabou deixando a torcida ainda mais nervosa, ainda mais chateada com a atuação do Tricolor, né? O Zubeldia não esteve ontem no banco, tinha sido expulso contra o Atlético Mineiro e não pôde contar também, é verdade isso, a gente tem que dizer isso, ser justo nessa questão, com os principais jogadores, né? O Oscar, o Lucas, mais uma vez, o Caleri tinha sido expulso também, acabou não jogando, o André Silva entrou, não conseguiu responder bastante, né? Ficou meio pouco apagado em campo, mas o São Paulo precisa engrenar outra vez as vitórias aí para acalmar o ânimo da torcida. A torcida tricolor ficou na bronca outra vez e vai patinando na competição. O São Paulo tem apenas 3 pontos no Brasileiro, né? E agora tem a situação complicada pela frente, porque enfrenta justamente o Botafogo, atual campeão, lá no Rio de Janeiro, Carlão. 3 jogos, 3 empates, a torcida vem pra cima, né? E exibições muito abaixo, o São Paulo vivendo aí uma dificuldade na temporada. Chama atenção, Carlão, por outro lado, né, o Cruzeiro ontem, né, o técnico Leonardo Jardim acabou deixando os principais jogadores no banco, né, o Dudu, o Gabigol nem entrou no campo, o Dudu entrou ao decorrer da partida, mas a situação do Cruzeiro também é complicada, o empate deu uma sobrevida aí também ao Leonardo Jardim fora de casa contra o São Paulo, mas a situação do Cruzeiro tá complicada também, né? Cruzeiro muito investimento e pouca entrega, né, com relação a resultados. Vamos ver, ontem uma sobrevida, né, um empatezinho fora de casa, mas de qualquer maneira é o Cruzeiro, não pode ficar se contentando aí apenas então somente em empatar, mesmo que longe do Mineirão. E só pra fechar, Verratti. Nossa! Como joga a bola o atacante do Vasco. Novo Jardel. E eu gostei muito da atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio, porque no segundo gol de cabeça ele fez 2 na vitória por 3-1 do Vasco. Teve ali aquela disputa de braço e aí o árbitro de vídeo chamou o Wilton. O Wilton olhou e falou assim, tá bom então, gol. Cara, acho que na dúvida pro gol. Não, mas e outra, e o critério dele era esse durante o jogo, que eu tava acompanhando. Não era qualquer toque que era marcado falta. Por exemplo, a gente vai falar do jogo do Guarani, o árbitro do jogo do Guarani Maringá ontem, qualquer contato era falta. Encostava um jogador no outro, falta. Nesse lance que os jogadores do Sport reclamam, foi uma disputa por espaço, um braço na cara, só pra se movimentar, e ele fez o gol. E o Wilton considerou o gol legal, mas é um bom atacante, hein? Cavalo, né, velho? Lembra muito o Evair, né? Cabeçado Oséias. Não tem a qualidade do Evair, mas... Não, tô falando jogo aéreo. Jogo aéreo. Louco, pega tudo. É impressionante. Que essa qualidade do Verratti. Por cima é quase que é imbatível o argentino. E aí, Fabião? Mas o Sport usou as redes sociais para reclamar mais uma vez, né? Tinha sido assim já contra o São Paulo, naquele pênalti do Luciano, contra o Palmeiras também no pênalti do Veiga. E na terceira rodada falaram que está sendo prejudicado pela terceira vez no campeonato em 3 jogos, com esse empurrão no zagueiro do Sport, que o Verratti marcou o gol. Também achei que não foi nada, lance de jogo, mas o Sport reclamou bastante. Quem reclama também é o Grêmio, de um pênalti não marcado contra o Flamengo. A bola teria batido no braço do Gerson. O VAR nem pediu para o juiz ir ver o lance da partida, né? Esse lance polêmico aí também. O Grêmio reclama bastante, estava 1-0 pro Flamengo, uma bola na mão do Gerson dentro da área, nitidamente. O juiz mandou seguir a partida. O Sport fazia um bom jogo contra o Vasco, né? 0-0, tava jogando bem, mas aí
tomou o gol também. O passe, gostei, o primeiro gol, Lupe, o cara do Vasco é Garré, né? Garré. Pô, ele deu um tapa... Lembra do Guilherme Garré que já era no Santo André? Garré, pensei que fosse aqui, mas não Santo André. Ele deu um tapa bonito, o Coutinho veio de cabeça e o Verratti fez o gol. Esse de pé, né? Perna direita que ele concluiu pro gol. Mas o Sport vinha fazendo um bom jogo e depois o Vasco conseguiu aí a vitória. O Flamengo, Arrascaeta fazendo gol que não combina com ele, hein? Que fase vive o menino Arrasca. Golaço, o Flamengo venceu bem o Grêmio. O Grêmio também sem identidade nenhuma, hein? Outro dia a gente falava dos estrangeiros, cara... Eu acho que é a primeira coisa, o Grêmio recuperar a identidade dele. A arena vazia. A arena vazia, sem identidade, sem um jogador pra torcida se identificar, é muito gringo, corre risco, hein? Corre risco, o Grêmio ontem não ofereceu qualquer resistência ao Flamengo, que venceu com tranquilidade. 11h40, vamos pros nossos filhos? Vamos, você quer que eu veja se tem participações aqui ou não? Boa, Antônio Lupe, aí depois a gente já emenda. Vamos lá então, ó, nossa, tem muita coisa. O Cleiton, bom dia, amigos. Guarani e Ponte não param de piorar. Aonde esses clubes vão parar desse jeito? Não sei, Cleiton. Por favor, me digam, por que escalaram o Samuel, o pseudo centroavante do Guarani, que não joga há muito tempo, por questões de contusão, em um jogo tão importante? Tudo bem, ganhar ritmo, mas não é um jogo decisivo. 50 dias treinando para mostrar isso? Lastimável. É o Pércio de Valinhos, tá bravo também, torcedor aqui do Guarani. Carlão Fernandes, o glorioso Velo Clube não é citado nem nos créditos dos times que não são citados. Forte abraço. Carlão Fernandes, a gente vai mandar pro saque aqui todas as reclamações e aí a gente faz um balanço. Boa. O Gramari tá aqui, bom dia, Fábio. Por ser imparcial, os resultados dos times de Campinas causam preocupação para a classificação ou pode ser pior? Gramari. Fiz a pergunta pro Fábio Chaves. Eu acho principalmente pelo Guarani também. Ontem, a gente vai falar mais sobre o jogo, mas ontem não criou nenhuma oportunidade de gol, né? Fez um gol logo no início, mas não criou nada durante a partida também. Tava na cara que o Maringá ia pra cima e acabar conseguindo o resultado, mas chama atenção também a inofensividade do Guarani no ataque também, né? É complicado. A Ponte Preta ainda conseguiu um bom resultado fora de casa, mas também tem que melhorar bastante. O Vasta aqui, bom dia, meus amigos. Eu concordo com o Fábio. O problema do Santos, acho que não é o elenco. As peças não são para brigar por título, mas também não é para ficar na parte de baixo da tabela. O Caixinha me desapontou, é o Vaz aqui que manda mensagem. Bom dia, nada do vôlei, Renata? Calma, Rafael. Eu tô sentindo o pessoal hoje resolveu abrir a caixa de ferramenta, né? Vamos com calma, gente. Vamos com calma, tá tudo no roteiro, tá bom? Pronto, encerramos o segundo giro de participações. O que vem agora no roteiro? Então vamos lá, vamos com Ponte Preta e Guarani. Vamos pela ordem, né? A Ponte que jogou no sábado e depois a gente fecha com o Guarani. A Macaca empatou lá em Figueirense. No estádio Orlando Scarpelli, a casa do Figueira. Carlão de Freitas, o primeiro tempo, tentaram fazer algo parecido com o esporte chamado futebol, mas olha, não passou nem perto. Não tivemos uma finalização, nem da Ponte e nem do Figueirense. Veio a segunda etapa e o jogo melhorou um pouquinho. O Marlisson, ex-Ponte, a lei do ex entrou em ação, abriu o placar após uma falta boba do Arthur, colocando a mão na bola, que originou o gol do Figueira. Elvis entrou, outros atletas entraram no decorrer da partida na Ponte Preta, só que o camisa 10 deu um toque diferente na equipe, tanto é que foi ele quem deu assistência para o Serginho empatar num bonito gol, dando números finais à partida 1-1. Após o jogo, o técnico Alberto Valentim falou sobre a entrega dos jogadores e também o resultado, o empate contra o Figueirense na largada da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente já esperava um jogo difícil, né? E o time teve bons momentos, teve outros momentos que a gente podia ter evitado algumas coisas, ter jogado um pouco mais, mas um balanço muito rápido, muito quente ainda com o pós-jogo. Tem um lado positivo, é um ponto ganho sim. Vamos aproveitar bem agora essas semanas cheias que nós teremos, visando totalmente o retrô para que nós façamos as nossas correções, os nossos ajustes e repetir coisas boas que nós fizemos também, fazendo com que o time cresça no decorrer aí já na próxima rodada, que é importante o jogo em casa, mesmo com os portões fechados, nós temos que aproveitar bem esse fator casa também. Um comportamento muito positivo, nós faremos sempre os nossos ajustes, como eu já falei para vocês,
mas o comportamento da equipe, a postura, aquilo que nós temos feito todo esse ano de 2025, todos procurando ser muito aplicados. Isso é uma coisa que a gente não vai negociar, nós estamos muito cientes disso, é o comportamento de grupo, um time procurando ser o mais equilibrado possível. Mostrou mais uma vez hoje, mesmo com atrás no marcador, nós começamos até a jogar melhor, buscamos o empate. Então, esse é um ponto muito positivo. Nós temos que fortalecer isso, porque esse é a Ponte Preta de 2025. Um time muito aguerrido, um time que não vai deixar de correr em momento algum. E os ajustes, como eu falei antes, nós vamos fazendo durante a semana, aproveitar bem essas sessões de treinos aqui que a gente tem antes do Retrô. Esse é o técnico Alberto Valentim. Vale destacar que no duelo contra o Retrô, no próximo sábado, 4 da tarde, portões fechados. A torcida não terá acesso ao Moisés Lucarelli, uma punição do STJD por toda a confusão que aconteceu no derby contra o Guarani, se não me engano, o derby 208, né? Do Matheus Bueno. Do Matheus Bueno. No último encontro entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro da Série B, teve uma confusão no estádio e a Ponte acabou sendo punida com uma perda de mando com os portões fechados. Além do Elvis, que entrou bem, Dudu também deu uma boa dinâmica no meio campo, e o Toró também entrou bem, Carlão, mas gosta de perder um gol, hein? Corre muito, né? Corre demais. Às vezes pensa pouco, né? Mas a entrada dele ajudou a Ponte, se fortaleceu no ataque. É claro que você corrigir a rota depois de um pontinho fora de casa contra o Figueirense, que a gente pode colocar como um postulante aí, é importante. Agora, o nível de atuação bem questionável, né? Um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo inoperante da Ponte, um segundo tempo com a entrada do Elvis houve uma melhora, o Dudu agrupou ali também. Então, a partir desse time que terminou o jogo, eu acho que o Alberto Valentim pode pensar numa outra alternativa no jogo contra o Retrô, que é um outro tipo de jogo, né, Lupe? Claro, mudou o adversário, mudou o local do jogo, não vai ter torcida e tal, mas é um jogo em que a Ponte vai ter que mostrar o que não mostrou até agora em 2025 nos jogos no estádio Moisés Lucarelli. Né, porque a Ponte, nos jogos do Majestoso no Campeonato Paulista, ela só venceu o Guarani de um jeito polêmico, né? Ou seja, contra o Botafogo de Ribeirão, contra a Portuguesa com 2 a mais. Portuguesa com 2 a mais. Corinthians, até que jogou bem, mas... Corinthians é um time grande, ainda jogou, mas tô falando teve a chuva times, também, né? Mas tô falando contra os times, né, do pote da Ponte, ela encontrou muitas dificuldades. Então... eu espero que o Alberto tenha uma carta na manga para os jogos em Campinas, principalmente, porque se for a pasmaceira do primeiro tempo lá em Floripa, a Ponte pode se complicar diante de um time novo, diante de um time que, mesmo tendo tropeçado na estreia na Série C, mas é uma equipe estruturada que pode oferecer perigo aí à Macaca em Campinas na próxima semana. Você sabe que eu não sou comentarista, né? Eu sou repórter, mas eu vi o jogo e eu preciso falar algo que tem me incomodado, não de hoje, há um bom tempo. Ele pode ser um moço sensacional, e eu acho que é mesmo. Encontrei ele uma vez no supermercado, falei, olha, é você? Falou, cumprimentou e que não sei o quê. Mas, cara, eu não entendo, não é o Alberto Valentim, já faz um bom tempo a escalação do Luiz Felipe. Ele pode ser um ótimo ser humano, não tem o conhecimento, mas é um rapaz trabalhador, tá ali todo dia lutando, treinando, mas... Todas as vezes que ele entra, principalmente como titular, eu não consigo enxergar algo de positivo no Luiz Felipe. Com todos os treinadores, ele tem uma moral danada, né? Exatamente. Ele começou... Você lembra quando foi o início? Vamos relembrar. Ele chegou aqui em 2022 e não jogou. Ele fez um jogo na Série B. Aí ele foi a principal novidade na estreia, na lateral direita, só que ele é volante. E ficou um bom tempo como titular ali na Série A2. Com o Hélio ele teve bons momentos, ou lampejos positivos. Aí ele continua na série A2. Só que aí teve mudança de técnico, 2023? Não. Aí vem 2024. Ele some. Em um período ele não aparece. E no sábado, em alguns momentos ele estava jogando na segunda linha pro lado direito, como atacante. Assim, eu acho que
sei lá, é só uma situação que tem me incomodado. O Campeonato Paulista do Luiz Felipe... Falando da questão profissional, tá? Sim, foi razoável, mas realmente é impressionante como ele consegue encantar, né, os treinadores, desde 2023, os treinadores que comandaram este atleta. Jogador moderno, né, cara? O jogador que moderno que eles falam. Esse tipo de jogador cumpre que... funções. Os treinadores adoram, né? Pode atuar na segunda... Mas se você pegar a lateral que atua... Qual era a função dele em campo? Até agora eu não consegui entender. E se você... Beirada pela direita, né? Mas beirada pela direita, o cara tem que ser agressivo também. Tudo bem voltar pra recompor, mas não chuta. E se você pegar esses laterais que jogam na segunda linha, meu Deus do céu, os treinadores tá louco. Só falta estender tapete vermelho pra essa rapaziada. Mas, ó, puxão de orelha, viu? Um pontinho legal contra um time forte que é o Figueirense, mas nível de atuação bem questionável. Então não fique aí o torcedor da Ponte dormindo em berço esplêndido porque empatou fora de casa com o Figueirense, porque vai precisar mudar muita coisa. Agora é um desafio super importante contra o Retrô em casa e eu estou na expectativa, hein? Qual vai ser o comportamento do time da Ponte no Moisés Lucarelli? Porque o 2025, jogando em casa, esse time da Ponte não mostrou nada para o seu torcedor. E a gente espera que, diante do Retrô, a Macaca possa dar aí uma resposta positiva, meu caro Antônio Lupe. 11 horas e 51 minutos, nós vamos dar aquela faturada. Vamos falar, lógico, do gloriosíssimo Vôlei Renata, que venceu ontem bem com autoridade o Joinville, e também vamos fechar o CBN Esportes falando muito sobre o outro filho que tá dando um trabalho danado, que é o Guarani. Bom dia pra você, manhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E olha, foi um jogaço de vôlei. Campinas precisava da vitória, entrou pressionado. Em caso de derrota, estaria fora da Superliga. Só que a equipe campineira venceu o Joinville por 3-1. E olha só que engraçado, hein? A primeira parcial, o primeiro set, 25-23 para Campinas. No segundo, 25-23 para o Joinville. No terceiro, 25-23 para o Campinas. E no quarto set, Campinas conseguiu uma folguinha aí no placar, venceu e fechou o jogo em 25-17. O que acontece agora? Campinas, que foi derrotado no primeiro jogo no ginásio do Taquaral, mas venceu em Santa Catarina, força o jogo 3, que acontece quinta-feira, dia 17, às 9 horas da noite, no ginásio do Taquaral. Jogo com transmissão da CBN Campinas, com o Taquaral lotado. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. CBN Esportes Campinas. Onze horas 54 minutos, Lupe, emenda esse Guarani aí, ei, Bugrão, hein, pelo amor de Deus. Derrota em casa, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro e de virada,
3-2, o Maringá, atual vice-campeão paranaense, saiu de Campinas com os 3 pontos. Técnico Maurício Souza, depois do jogo, falou a respeito do comportamento e também do resultado ruim logo de cara na abertura da Série C do Brasileirão. É um jogo que a gente conseguiu estudar bem, neutralizar algumas ações. É um jogo que não tem uma característica de jogo que a gente gosta de ver. É um jogo que fica muito direto, muito direto. Volto a falar, vocês viram que o Fred tinha muito espaço com o pé, tanto é que a primeira saída era no pé dele, porque ali, a partir dali, a gente conseguiria elaborar no pé dele. Faltou também, que é uma coisa que a gente pediu. Em alguns momentos, quando o Fred era pressionado, do nosso volante aparecer e jogar o nosso zagueiro, e aí conseguir construir uma superioridade numérica ainda com a bola no nosso pé, de um zagueiro, mas a gente fez pouco isso. Enfim, a tensão do jogo acaba te levando também a te bloquear algumas coisas, e a verdade é que algumas paredes não deram certo, algumas bolas não foram bem passadas, mas no que tange taticamente o jogo e estudar o que a gente viu, volto a falar, acho que a gente fez um jogo digno. Eu dou parabéns à minha equipe pela forma como eles competiram, como eles lutaram, como eles se empenharam o jogo todo. E assim, na verdade, fica muito triste com o resultado do jogo, porque o empate já não era um resultado que nos agradava, mas não era um resultado ruim contra uma equipe que vem em ascensão como vem. Mas eu não saio daqui de maneira nenhuma triste com o rendimento da equipe para esse jogo. Espero que não seja esse jogo que a gente tenha que jogar os outros. Se tiver que ser, se a gente encontrar algum tipo de marcação assim, ok. Mas eu espero que a gente consiga jogar um jogo um pouco mais elaborado nos próximos. E o próximo jogo é contra o Brusque. Esse jogo, por enquanto, marcado por Orlando Scarpelli, porque o estádio do Brusque, o Augusto Bauer, ainda não está aí dentro das adequações, segundo a Federação Catarinense de Futebol. Então, o Guarani, por enquanto, jogando no campo neutro. Mas vai ter que melhorar e muito para conseguir os objetivos dentro da competição, pelo que foi apresentado no primeiro jogo contra o Maringá. Derrota por 3-2, Carlos. Lupe, foi muito mal o Guarani, né? Tanto é que até os gols que o Guarani marcou, gols de bola parada, não houve nenhuma jogada. Não sou e não gosto de ser também o profeta do acontecido, mas o time foi mal escalado. Não gosto da formação com 3 volantes. Você pode até montar o time com 3 volantes, mas fazendo aquele losango com o meia, né? E esses volantes também fazendo uma transição. Mas um meio campo formado com 3 volantes apenas, sem um cara lúcido para criar, sem um cara lúcido para esperar para uma tabela, para fazer uma triangulação, para organizar o ataque, para abastecer o ataque. Pô, o Guarani não teve uma chance no primeiro tempo. A única chance que teve foi uma cabeçada, água de salsicha do Anderson Leite. Mais nada que o goleiro pegou. E a falta, né? E a falta que saiu o gol. E naquele momento, né, Lupe? Uma vez que fez o gol, continua no ritmo. Né? O Maringá ainda assustado, tal. O goleirão não sabe nem onde estava. O goleiro perdido no jogo. Né? Mas não, abaixou demais. Aí o Maringá foi pegando confiança, foi gostando do jogo. Depois daquele lance do Cristóvão, quase que ele faz o Maringá. Opa! Dá pra encarar, sim, senhor. Foi lá, encarou e virou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Maurício até volta com algumas alterações e, num princípio, elas deram certo. Né, que o Guarani consegue o gol de empate ali, o Pablo Baianinho no pênalti e o Rafael Bilu bateu bem. Só que, mais uma vez, empatou o jogo e parou. E a partir dos 30 minutos ficou um jogo meio maluco, um jogo aberto, mas sem chances claras de gol. O Maringá aproveitou nos acréscimos e venceu o jogo. Muito mal. O Maurício, claro, e é a função dele, defender o elenco, entrega, luta, transpiração, é o mínimo, né? É o mínimo. Agora, tecnicamente, não mostrou nada, 40, 50 dias de trabalho para montar um time com jogadores pesados no meio-campo, sem um jogador lúcido ali para montar. Até falei durante a transmissão que o João Vitor poderia ser essa alternativa. Na coletiva, o próprio Maurício disse que ele ainda não está bem fisicamente. Sofreu com um problema no adutor. Sofreu com alguns problemas, mas ele vai ter que arrumar aí um jogador na criação. O Anderson Leite, não. Não, o problema não é o Anderson que ele falou Leite. Na coletiva também, ele falou que enxerga o Anderson Leite como esse homem que pisa na área, porque a característica dele em relação aos outros jogadores, ele tem um pouco mais de qualidade. Por incrível que pareça, dos 3 volantes, o cara que tem um pouco mais de consciência técnica ou qualidade técnica para fazer um passe é o Caio Melo. E no segundo gol, né, o pênalti é o Caio Melo que dá o tapa no espaço pro Pablo Baianinho. O problema não é o Anderson Leite, o problema é a escalação com 3 volantes e você colocar o Anderson Leite nessa fogueira. O Anderson Leite é um segundo volante, ora um primeiro volante, como segundo ele vai muito bem.
Não é um jogador que chega ao Guarani sob indicação do Humberto Louser, tem uma boa bola aérea. Agora, ele não é um 10, ele não é um cara de criação, ele não é um cara para encostar nos atacantes, é um jogador de força e defensivo. Né? Então, o Maurício ele vai ter que tentar uma outra solução, testar outros jogadores. Eu falo sempre do Isaac, mas o Isaac também não se ajuda, né? É impressionante como o Isaac não consegue ser um protagonista, ser um titular nesse time do Guarani. É a terceira passagem dele pelo Guarani, chega com muito cartaz e não consegue entregar. E nessa escassez de jogadores de qualidade, e o Isaac tem essa qualidade, ele não consegue ser o titular. Então, realmente, o Maurício vai ter muito trabalho. Tem uma semana ainda para trabalhar. Agora vai jogar contra o Brusque. E a gente espera um Guarani mudado, principalmente do meio para frente, porque ontem não apresentou nada, jogou uma bolinha. E o Maurício Souza reclamou de um impedimento no segundo gol, mas assim, pra gente é muito difícil, porque não tem VAR, nós não temos o ângulo correto. Então a gente fala mais no Arena sobre a derrota do Bogre e o empate da Ponte. Sem dúvida, e defensivamente, Lucas Rafael, meu Deus do céu, cara, que tenha sido só um mau momento, porque olha, se você jogar o que jogou ontem na Série C, o torcedor do Guarani vai sofrer demais no sistema defensivo. 12:01, já fechamos, né, Valmirzinho? Fabião, até as 4 no Arena, valeu, gente, às 4 horas, muita resenha ainda sobre o final de semana no mundo da bola. Até lá, tchau, tchau. Repórter CBN.